Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estou aqui para a segunda e, infelizmente, a última parte da teoria do Jurassic World. Bom, lembrando só um pouquinho de onde paramos, né, na primeira parte da teoria. Paramos ali depois dos eventos do final do filme, que eu dei uma mudada, que foi o que? O Snoke quebrando o pescoço de uma das Indominus e a outra Indominus sendo comida pelo Mosasaurus. E depois disso, fugiram da ilha ali o Owen e a Claire, se eu não me engano. E depois disso, agora vamos para a parte 2. Espero que gostem. Bom, depois dos acontecimentos da Ilha Nublar em 2015, com as duas Indominus Rex e o caos que ficou pelo parque, agora temos um novo capítulo da história. E isso começa com a mansão Lockwood. Isso, eles queriam um novo projeto de leilão dos dinossauros. Todos os dinossauros valiam milhões, bilhões de reais. E com isso, o empresário que estava ali na mansão Lockwood estava de olhos gordos nesse dinheiro que ele poderia ganhar com esses dinossauros. Então, em 2018, Ilha Nublar já estava sobre o caos iminente, pois o vulcão que lá habitava estava prestes a entrar em erupção e matar todos os dinossauros. Uma coisa que poderia acabar com os únicos espécimes ainda vivos que conhecíamos, pois lá na Ilha Sorna ainda existiam alguns também. Bom, depois disso acontecem alguns eventos do filme, como a Claire ali preocupada com os dinossauros. Eles vão para a ilha com os mercenários capturam a Blue e depois disso eles saem enquanto a ilha começa a explodir, né, por causa do vulcão e a pegar fogo. Mas só que a única coisa que muda nisso é que eles conseguiram o DNA das duas Indominus Rex e também o DNA do Snoke. E com isso eles saem daquela ilha. O que aconteceu com o Snoke, vocês perguntam? Bom, o Snoke, infelizmente, ele acabou falecendo, pois os seus ferimentos eram muito graves e ele não ia sobreviver de qualquer jeito, pois não tinha mais suporte médico para os dinossauros naquele lugar. E nisso, depois de algumas horas, eles chegam à mansão Lockwood. E nisso, o empresário chega à parte de baixo nos laboratórios e Dr. Henry Wu se encontra lá. O Dr. Henry Wu explica que a melhor criação dele, o Indoraptor, estava pronto, pois o DNA que faltava, que era o da Blue, já estava no sangue desse bicho. E com isso, esse bicho conseguia obedecer comandos dos humanos e não atacava até que fosse mandado atacar. Nisso foram criados não só um, mas 10 Indoraptors, pois eles iriam ser usados em uma base de testes para uma guerra, pois o objetivo, assim como no filme, é que esses dinossauros fossem usados como armas militares, especificamente os híbridos Indoraptor. E nisso eles colocaram equipamentos nos Indoraptors e eles já estavam prontos para a primeira missão de testes. Chegando lá na parte de testes, eles começam a testar o ataque, a agilidade, o olfato e como eles conseguem escalar estruturas de diferentes jeitos, né? E nisso, o Indoraptor consegue fazer tudo exatamente como planejado. Isso deixa aquele empresário feliz, pois ele iria ganhar muito dinheiro com a venda dessas criaturas para o militar que estava ali, né? Para pegá-los e levá-los para a base militar
dos Estados Unidos. Enquanto isso, Owen e Claire viam que além do Indoraptor tinha outro híbrido criado no laboratório. Claro, eles chegaram ali escondidos e eles escutaram o resto da conversa do Henry Wu além do Indoraptor. E eles descobriram que o DNA da Blue também foi usado para criar o Spinoraptor. Exatamente. O Spinoraptor, um ser que é rápido, é piscívoro, ou seja, que come peixes, mas também é carnívoro. Uma arma perfeita e que poderia nadar, ou seja, lugares que são pântanos assim, possivelmente o Spinoraptor conseguiria nadar, ou seja, isso ia dar muito certo para o exército se fosse entregado na mão deles, né? E nisso, esse bicho também, como tem o DNA da Blue, já estava obedecendo ordens, ou seja, estava tudo preparado. Só que durante o leilão que acontecia na parte de cima da mansão, foi descoberto que um Stygmoloch, que é exatamente aquele que o Owen irrita ele para ele conseguir quebrar a jaula e os dois fugirem, né, o Owen e a Claire. E nisso ele estava ali, ele começa a dar cabeçada, jogar todo mundo pro lado, vira todo aquele fuzuê que também acontece no filme, e o Indoraptor estava ali, né? E logo atrás, a jaula de trás, estava o Spinoraptor, um deles, né? Porque o resto estava muito bem escondido na parte de baixo, mas tinham mais, lógico. E nisso, depois ali da treta que acontece no meio do leilão, sem querer alguém abre a jaula do Indoraptor. E dessa vez não foi aquele mercenário que tentou roubar os dentes do Indoraptor, e sim, só ali no meio da briga, né? Alguém abriu sem querer ali a jaula e o Indoraptor saiu de lá de dentro. Nisso, ele começa a atacar todo mundo que ele vê pela frente. Soldados tentam atirar nele, mas nada funciona, nada machuca ele. Nisso, o Spinoraptor, no caso, que estava ali também, é solto, e nisso começa uma batalha entre os dois. No final, Indoraptor consegue matar o Spinoraptor, provando que é o mais forte dos dois híbridos de Henry Wu, enquanto Henry Wu foge dali com um helicóptero. Enquanto a guerra começa, pois os outros Spinoraptors e Indoraptors estavam à solta. E começa uma verdadeira chacina de dinossauros. É briga pra lá, é briga pra cá. E nisso, Owen e Claire decidem explodir aquele lugar. Eles encontram uma área onde os dinossauros estão, soltam eles. E depois disso, eles acendem um lugar que armazena um gás inflamável. E nisso, a mansão Lockwood explode, pega fogo. Alguns Spinoraptors saem, outros Indoraptors também, mas o caos já está tomando conta. Só que descobrimos que alguns desses Spinoraptors e Indoraptors fugiram. Ou seja, agora o mundo estava sob a ameaça desses dinossauros. E nisso, termina essa teoria. E essa segunda parte aqui foi um pouco mais pequena, né? Não foi tão detalhada assim, pois tô com pouco tempo, né? Então não consegui detalhar muito bem, mas eu espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Falou!